Olá, que a paz e o amor ensinados pelo nosso Mestre Jesus sejam um motivo maior para as nossas inspirações, para o nosso dia a dia. Das muitas lições ensinadas por Paulo, a gente pode enfatizar que essa de hoje, sem dúvida, é uma das mais belas da sua obra. O tom sincero e profundo e o reconhecimento que o Paulo faz da sua vida pregressa quando ele ainda era Saulo, narrado nessa passagem de hoje por suas próprias palavras, e a transformação que ele realizou, que ele se tornou nesse homem virtuoso e símbolo maior do modelo cristão, ilustra muito bem as nossas reflexões sobre o tema. Nessa passagem de hoje, ela está inclusive contida na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Lembrando que Timóteo, para Paulo, era uma pessoa muito querida. Ele o tratava como discípulo amado e como filho na fé, para você ter uma ideia do quanto de apreço ele tinha pelo Timóteo. Ele coloca ali nesse tom, nessa carta, ele coloca um tom ali que transparece para nós, quando a gente lê atentamente, uma verdadeira confissão. Paulo confessa ali o que realmente aconteceu com a sua vida que o tornou o homem cristão e difusor, propagador da mensagem cristã, depois de que ele foi presenteado, que ele foi realmente agraciado com essa misericórdia divina que foi o divisor de águas na vida dele. Vamos então à passagem de hoje, para a gente poder ter uma ideia um pouco melhor e falarmos com mais profundidade sobre o tema. Eu vou ler o versículo 12 e o versículo 13 da primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Vejam só que interessante. Ele diz assim: Sou agradecido para com aquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me julgou fiel, tomando-me para o seu serviço. A mim que outrora era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, porque agi por ignorância na incredulidade. Quando nós lemos e tomamos conhecimento da vida pregressa do Paulo, quando ele ainda era Saulo, e a gente conhece as atrocidades que ele realizou, que ele cometeu, a gente acaba se perguntando como que é possível um homem que tinha um passado tão difícil, com tantos momentos ali de dificuldade e de ignorância mesmo, como ele mesmo traz, como que ele se tornou esse homem maravilhoso, esse homem virtuoso, que é realmente o nosso modelo maior do que o cristianismo é capaz de realizar nas pessoas, o que ela pode realizar. Como que isso pode acontecer? A resposta é justamente o nosso tema de hoje, a misericórdia. E vamos mais além, a misericórdia divina, porque é uma intercessão do plano maior que toca no coração de Paulo e faz com que ele se transforme e que ele se torne esse homem de fé tão impressionante, com tantas obras que realmente são importantíssimas para que a gente entenda um pouco melhor das mensagens cristãs, das mensagens de Jesus. E o interessante é que quando a gente começa a falar sobre misericórdia, é até meio natural que a gente acaba se ligando com o perdão. Sim, a misericórdia ela vem do perdão. Na verdade é o oposto. O perdão nada mais é do que uma parte da misericórdia. Porque a gente acaba associando o ser misericordioso como alguém que realiza o perdão, o ato de perdoar. Mas a jornada aqui ela é muito mais profunda, porque para a gente poder ter um coração misericordioso, para a gente poder perdoar com misericórdia, a gente precisa não só o ato em si, mas principalmente a gente consegue, ou a gente precisa, melhor dizendo, se colocar naturalmente na posição daquela pessoa que está no momento mais difícil. Não apenas se colocar, mas também entender e sentir o que aquela pessoa está sentindo naquele momento, para que a gente tenha a propriedade necessária de absorver aquilo e conseguir liberar das amarras de qualquer tipo de revide ou de ódio, de vingança que possa acontecer que aquela pessoa esteja cometida. Se nós olharmos mais profundamente para a mensagem de Jesus, quando a gente olha em Mateus, por exemplo, no capítulo 7, no versículo 12, que o título desse capítulo 7, versículo 12 é a regra de ouro, a gente considera inclusive a regra de ouro como um dos pilares da mensagem cristã, nada mais é do que
dizendo sobre essa regra de ouro, que é faça ao outro o que queres que faça para ti. Ou seja, esse tipo de movimento só pode acontecer quando nós realmente estamos com a misericórdia naturalmente impregnada em nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito. Somente a gente pode realizar algo que seja natural a partir do momento que a gente consiga vivenciar aquilo profundamente, entender aquilo de uma maneira genuína, verdadeira. E mais ainda, quando a gente fala de misericórdia, quando a gente começa a tratar sobre o tema, muitos podem se perguntar, mas para se ter misericórdia, então eu vou deixar de ter a justiça? É justamente o contrário, porque na misericórdia não há o esquecimento da justiça, nem a sua omissão. A ação justa, inclusive, ela repara o mal realizado. E a misericórdia pura, ela age naturalmente, sem formações reativas negativas, àquele que cometeu o mal. Em outras palavras, o amor cristão é livre de ódio, de revides e de vinganças. Santo Agostinho já dizia que é preciso combater o erro e amar o que erra. Bonita passagem, não? Para a gente ilustrar ainda mais e melhor toda essa situação que o Paulo quis transferir ou quis passar para o Timóteo, né? Ele diz, inclusive, nessa passagem, o quanto que realmente ele se transformou. Mas, falando de um momento interessante da vida de Paulo, é quem? A gente trazer a figura de Estevão. Estevão realmente, que aliás é considerado o mártir, né, o primeiro mártir da mensagem cristã, da Boa Nova. Estevão, na verdade, a gente pode inclusive olhar essa passagem com mais detalhes em Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 7, e aí tem o versículo 60. O que acontece um pouquinho antes do versículo 60? O Estevão, ele profere um discurso muito bonito, um discurso maravilhoso, e nesse discurso ele, discursando para o povo ali da região da época, ele fala das benesses do bálsamo que é realmente a mensagem de Jesus. E após ele terminar esse discurso, onde ele fala sobre a interpretação necessária que é preciso ser realizada, é preciso ser feita para que a gente possa realmente viver o evangelho de uma maneira verdadeira, pura, ele é aprisionado pelas ordens de Saulo na época, que era um líder farisaico, dos fariseus, e ele é capturado e aí é condenado imediatamente à lapidação, que é a morte pelo apedrejamento. E aí, o que acontece? Ele sofre essa punição e momentos antes de ele desencarnar, de ele morrer, ele se coloca de joelhos, já muito próximo do seu desligamento, e ele profere uma mensagem muito, muito bonita, muito linda, que ele fala exatamente assim: Senhor, não lhe leves em conta este pecado. E aí, após isso, ele acaba desencarnando. Essa representação de Estevão, ela encontra a sua revelação como? Através da ação direta do plano maior, pelas mãos do nosso Criador de Deus, no coração de Estevão. Ele é realmente inspirado ali naquele momento de muita dor, de muita aflição, e ele consegue, mesmo com todo aquele sentimento negativo, com toda aquela vibração ruim, ele consegue se elevar e se colocar ainda no papel daqueles que o acometeram da sua morte. A misericórdia divina é a inspiração responsável pela transformação do quê? Do bruto para o belo, da vida embrutecida para a vida de uma alma amorosa e compassiva, de Saulo para Paulo. Se nós olharmos o termo misericórdia, como que ele surge, como que ele nasce, ele vem da junção de duas palavras em latim. A primeira delas é miseratio, que significa compaixão, e a segunda é cordis, que significa coração. Coração compassivo. Quem cuida ama, e quem ama é misericordioso. Ainda mais ligando-nos à nossa história, a história lá de trás, do nosso mundo de onde viemos, né, do mundo lá de Jesus, a gente pode ver que a palavra misericórdia, para se ter uma ideia, na tradução hebreia dos hebreus, ela significa rachamim, ou seja,
A palavra rachamim significa misericórdia pela língua dos hebreus. E essa representação, ela vem de uma raiz, esse rachamim nasce de um termo que chama-se rechem, que é útero em hebraico. Olha que interessante. A palavra misericórdia vem do termo da formação do útero, ou seja, a transformação ou a representação do amor infinito da mãe pelo filho. O que realmente a misericórdia pode ser capaz de realizar nos corações de todos nós. E o mais interessante ainda, para a gente poder, chegando já no nosso encerramento, é falar sobre o nosso maravilhoso Mestre, Jesus, aquele que realmente inspirou a buscarmos algo melhor dentro de nós, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, não é? Trazendo para os nossos próprios conteúdos. Jesus, no seu Sermão da Montanha, na sua obra-prima, ele fala de uma maneira muito clara, quando ele diz, nas suas bem-aventuranças, ele faz questão de trazer que uma das bem-aventuranças, uma das felicidades, é felizes ou bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Eu espero sinceramente que nós possamos, através dessas palavras, buscarmos uma qualidade de vida um pouquinho melhor, que a gente possa enternecer os nossos corações com novos ensinamentos que podemos receber das nossas dificuldades do dia a dia. Graças a Deus.